Bem, amigos do Grupo Prime, parceiros da Ouro TV, chegamos hoje com muita alegria para mais um episódio do Histórias de Destaque e essa conexão chega até você através da nossa Ouro TV, onde todas as vozes se encontram. E eu já peço a você que está nesta sintonia e nesta conexão conosco, que você curta, comenta e compartilha esse vídeo para que nós possamos, com essa história, que é uma história impactante, uma narrativa que vai transformar a sua vida e nós consigamos chegar a mais pessoas. Então já peço a você, toca no sininho, se inscreva no canal e dá o teu like. Mas se tu também não gostar, dá de cabeça para baixo. Nós vamos nos aprimorar cada vez mais para conseguir atender às suas expectativas. Mas eu tenho certeza que você vai se impactar, principalmente os nossos telespectadores femininos. Nós estou aqui com uma mulher hoje brilhante, uma mulher que realmente tem uma história que vai impactar a tua vida. Eu estou aqui e tenho o prazer de receber, o qual já deixo aqui o meu agradecimento. É com uma gratidão imensa que eu te recebo, que eu sei que a tua agenda é lotadíssima. Estamos aqui com a Mariana, assessora da Celita Toledo. Isso. Celita, muito obrigado. A nossa audiência, tenho certeza que vai sair dessa conexão com uma inspiração a mais, porque a tua história realmente é impactante. Celita Toledo, esteticista, essa câmera é toda sua. Oi, Beto. Queria agradecer, tá, a oportunidade, o convite. É muito gratificante poder falar da minha história e saber que a minha história move outras pessoas, né? Então, deixo aqui meu agradecimento pelo convite, né? E bora lá, vamos hablar. Vamos lá. Celita, eu preciso dizer para você, em primeiro lugar, que o nosso programa, né, o nosso podcast, ele tem uns pilares onde eles estão alicerçados, que é Romanos 12, 8. Eu falava Romanos 12, 7. A minha esposa ontem me corrigiu, porque na verdade os dois versículos eles ficam muito agarradinhos um ali com o outro, mas é 12, 8. Romanos 12, 8. Que é o dom de encorajar, que é o dom de compartilhar, o dom de estender as mãos, o dom de ajudar e, principalmente, o dom de inspirar. Sim. E histórias como a tua, narrativas de pessoas que deram a volta por cima, realmente me atrai. E é com muito prazer que eu te recebo aqui. E já quero deixar também um agradecimento para a Márcia Gomes. A Márcia Gomes, vou acabar fazendo uma carteirinha para a Márcia. Tem que fazer uma carteirinha para ela. Ô, Márcia, obrigado, querida. Mais uma vez, você contribuiu, assim, numa escala tremenda. Porque você me deu um presente hoje. Você vem me dando presentes, assim, extraordinários. E hoje você me conceder a oportunidade de receber aqui a Celita é algo assim extraordinário. Celita, mas eu falo muito, na verdade, eu estou aqui para te ouvir. Eu gostaria que você começasse a falar um pouco de você, tá? Sim. Tem mulheres do outro lado que estão assim curiosas para conhecer essa mulher que está hoje aqui no Histórias de Destaque. Então, Beto, por que eu estou aqui, né? A Márcia me falou sobre o seu trabalho e tal, e a ideia nossa é fazer com que mulheres que viveram... Eu falo que todo mundo tem uma história triste. A minha não é melhor do que a de ninguém, né? Mas todos têm o mesmo caminho a trilhar. Todo mundo quer crescer, quer vencer, quer conquistar algo. Então, assim, eu quero mostrar para as pessoas, mulheres, homens, que você pode sim sair de uma zona muito ruim e chegar naquilo que você deseja. Eu falo que você chega onde você quer. Basta você crer, acreditar e correr atrás, né? Sem correr atrás. Eu venho de uma história
de uma história bem, bem bacana. Hoje eu consigo entender isso perfeitamente, toda a minha trajetória. Eu vejo como Deus me preparou para tudo que eu ainda vou viver. Eu nem estou vivendo nada do que Deus quer, mas eu já estou chegando próximo disso. Então acho que a minha história contribuiu para ser quem eu sou hoje. Não tenho vergonha de nada do que eu passei, não tenho vergonha de nada do que eu fiz. Errei muito, continuo errando, estou aprendendo. Mas a minha história é basicamente assim. Eu venho de uma família muito humilde no interior de Minas Gerais, tá? A minha mãe biológica tem 14 filhos de sangue, né? E quando eu tinha 7 anos de idade, ela me deu para adoção. Para minha família, que são meus pais, né? Quando eu falo meus pais, são meus pais que me criaram, que são meus pais hoje. Só que antes dela me dar para os meus pais, ela já tinha me dado para outras famílias. E como era Perfeito. aquela coisa de interior, ela me dava. Eu era, né? Lindíssima. Uma criança pequenininha, fortinha, os olhos meio esverdeados, cabelinho. Então, todo mundo olhava e queria levar. Então, a minha mãe me dava. Acho que passava 4, 5, 6 meses, ela sentia falta, pedia de volta. Ela me dava, pedia de volta. Ela fez isso com meus pais. E os meus pais entraram na justiça e conseguiram ficar comigo. Fizeram um acordo na época e tal. E aí foram se passando os anos. Fui pro interior do Rio. Eu morei em São Fidélis até os 19 anos. Meus pais, eles estavam me preparando para fazer medicina. O sonho da minha mãe era que eu formasse médico. Só que no decorrer desse período, de 7 anos até os 15, que foi quando eu engravidei e casei, a gente passa. Quem é filho adotivo sabe o que eu estou falando. A gente passa por um preconceito muito grande da família que não concorda com a adoção e das pessoas ao redor. O filho adotivo é um problema. O filho adotivo vai te gerar isso, o filho adotivo vai te gerar aquilo. Por exemplo, ouvir da minha avó: devolve essa menina que ela vai te dar muito problema. Então, isso foi uma das coisas que me motivou sempre. Eu tinha uma certa cobrança de que eu tinha que dar certo na vida. Eu tinha que ser alguém, porque eu não podia ser o problema para o meu pai e para minha mãe. Então, acredito que o que eu sofri, muitas pessoas sofrem, que são criadas não necessariamente adotivas, mas, por exemplo, a mãe deixou com um parente, cresce com isso, sabe? Então, meus pais, eles estavam trabalhando para eu fazer faculdade de medicina. Então, eu estudei nas melhores escolas e coisa e tal. No meio do caminho disso, eu conheci uma pessoa, namorava, engravidei. Morava numa cidade interior do Rio. Minha família era muito conhecida, então assim, eu me senti com vergonha na época, porque, né, eu tava fugindo daquilo que meus pais queriam e de uma certa forma tava decepcionando meu pai e minha mãe. Então eu me cobrava muito isso. Então a alternativa que eu achei no momento, com 15 anos, casar era a melhor opção, porque eu ficaria casada com o pai dos meus filhos e parará, pererê. Não foi bem assim que aconteceu, né? A realidade é outra, A né? realidade é outra, é completamente diferente. Vivi um relacionamento que não deu muito certo. E eu, quando entendi que aquilo ali não era para mim, dentro de 4 anos, só que eu tenho uma questão que eu acredito que seja genética. Eu tenho uma facilidade muito grande de engravidar. Então, eu engravidei do primeiro bebê. Quando eu saí de casa, eu tive um aborto, perdi. Depois, engravidei da Manu. Um ano depois, engravidei da Camille, tomando medicação. Depois que eu ganhei a Camille, tomando injeção de Perlutan, engravidei da Daniela. E aí foi quando eu consegui operar, né? Porque as minhas meninas têm diferença de idade de 1 ano cada uma. E nesse período, eu percebi que não era aquilo que eu queria trabalhar, que eu queria outras coisas e resolvi me separar, né? E aí isso me gerou alguns problemas, né? Alguns transtornos, sendo que nesse período entre eu casar, meus pais ficaram muito chateados, né? Não tiro a razão deles hoje. Acho que eles queriam um futuro diferente para mim e eu comecei a trilhar muito fora daquilo que eles queriam. Mas sempre trabalhei. Desde quando eu saí de casa, eu já trabalhava. Quando eu ganhei a Manu, eu estava fazendo meu primeiro curso de estética. E eu trabalhava num salão como auxiliar de cabeleireiro. Eu era o asponer do salão. Varria o chão, limpava e tal. E eu sempre estava ali querendo algo mais. Eu pedi uma oportunidade, uma pessoa me deu. Comecei a aprender a lavar o cabelo. Me ensina como que faz para fazer uma mecha, como que faz para fazer uma escova, e fui aprendendo. Dali eu fui para depilação. O salão precisava, tinha uma necessidade, então eu ganhei a Manu já trabalhando. As minhas gestações todas eu trabalhei. Eu, às vezes, fazia atendimentos, a minha obstetra, cidade pequena, né? Fazia algumas coisas comigo. Eu com os pontos da cesárea atendendo ela e minhas crianças debaixo da maca, sentadinha assim, ó, no negocinho deitadinho. Jesus. É. E quando eu decidi separar, eu não tive uma situação muito boa. Meu ex não aceitou isso de uma forma muito legal. Tivemos alguns problemas no meio do caminho, que eu não gosto de falar muito.
E aí eu tive que sair da cidade. Resolvi sair da cidade, né? Tive um episódio um pouquinho complicado. A gente teve algumas brigas, algumas coisas, e numa delas a briga ficou bem feia, e aí foi quando eu fui fazer um boletim de ocorrência, e o delegado que estava de plantão falou assim para mim, interior, né, todo mundo conhece todo mundo, cidade pequena, filha, eu tenho uma filha da sua idade, quer um conselho? Vai embora, vai ficar com seus pais, porque vai acabar acontecendo algo muito ruim para você e não vai dar em nada. Então, ali eu decidi ir embora para Minas. Peguei, fui para Minas e tal. Entrei com o pedido da guarda das crianças, fui ficar com meus pais. Em Minas, a minha mãe falou assim, não, vem pra cá, monta uma sala pra você, não tem ninguém aqui que faz estética e tal. Interior, você vai se dar super bem. Arrumei uma sala, montei tudo. Simplesinho, né? Dentro do que eu podia financeiramente, meus pais me ajudando. Eu não consegui fazer nada, Beto. Por quê? A estética hoje, você tem pilares. Eu era formada em estética, na época fazia muita drenagem. Eu fui para um lugar completamente frio, muito frio. As mulheres lá não têm o hábito de andar com o corpo exposto, igual aqui no Rio, igual em São Paulo, vai para a praia, isso. Então, assim, não se importam tanto. Eu não consegui trabalhar, não consegui fazer dinheiro. Aquilo começou a me incomodar. Fiquei um período longe das crianças, desenvolvi anorexia e bulimia. Com 23 anos, eu fui parar no CTI. Eu tive por causa da doença, né? Tive uma crise, fiquei internada, saí, comecei a tratar. Foi quando eu comecei a fazer o tratamento da anorexia e da bulimia. Mas isso pela questão de eu estar longe das crianças. Porque o que acontece? Na época, quando eu pedi a guarda das minhas filhas, o meu ex-marido falou assim para mim, olha, eu não sou bandido. Eu tenho o direito de ficar com as crianças, de ver as crianças. Eu falei, mas eu não quero te tirar o direito de ver elas. Elas vão ficar comigo, são 3 meninas. Quando for o dia de você ver, você pode ver e pegar. Tá bom. Então, você sabe que a primeira oportunidade que eu tiver de vê-las, eu vou me envenenar e enveneno as 3. E te espero no quinto dos infernos. Meu Deus! Foi a resposta que eu tive. Então, assim, isso... Na época, minha mãe falava assim pra mim, não, pega, ele não vai fazer nada, mas eu sei o que eu vivi. Eu sabia do que a pessoa era capaz naquele exato momento, né? Então, eu não quis pegar no peito. Então, eu preferi fazer o quê? Não, mãe, eu vou correr atrás, vou fazer minhas coisas, depois eu vou pra perto, fico perto das crianças, tá tudo ok. Isso passaram 5 anos. Eu falei pra minha mãe, eu não quero ficar aqui, não tá legal pra mim, porque de Minas pra São Fidélis era muito longe. Então eu pegava as crianças nas férias e alguns feriados. Não dava pra pegar todo final de semana, né? Aí, beleza. Eu resolvi, fiquei 5 anos lá, nada fluiu. Trabalhei num escritório de contabilidade também. Falei, mãe, eu quero ir pro Rio, quero estar mais perto das crianças e tal. Resolvi que eu voltaria para São Fidélis. Resolvi voltar para São Fidélis 5 anos depois, com meu ex-casado, com 2 filhas pequenas. E aí iria montar um salão para mim lá de novo, porque eu sempre trabalhei na área da estética e Perfeito. todo mundo sempre gostou do meu trabalho. Então eu tava longe, o pessoal mandava mensagem no Facebook, na época era mais Facebook. Isso. Volta pra cá, vem aqui, preciso de você, que não sei o quê. Eu falei, vou voltar pra lá e vou voltar com a estética. Resolvi voltar, eu fiquei um dia só. Em São Fidélis. Um dia só, porque o meu ex me procurou e falou que queria voltar isso e aquilo e não sei o que lá. E aí a minha ex-sogra falou assim pra mim, filha, faz um favor, vai embora, porque eu não aguento passar tudo que a gente passou de novo, porque foram muitas coisas, sabe? Falei, tá bom, vou embora. Eu vou pra onde? Não vou voltar pra Minas, né? Eu quero ficar aqui perto, vou pra Campos, vou pra Niterói. E aí eu tive uma oportunidade de trabalhar num bar em Niterói do meu ex-cunhado. Fui para Niterói com a mochila e a roupa do corpo. Então, peraí, Celita. Vamos organizar a mente a história das ouvintes. Que agora eu tenho certeza que a sala tá cheia. O sofá já tá tomado, tem um monte de mulher lá querendo conhecer essa história. Porque Celita Toledo, esteticista famosérrima, agenda lotada. Tá todo mundo querendo saber, Mariana. Tá todo mundo querendo saber, então olha só. Vocês escutaram a primeira parte da narrativa, onde ela veio de uma família que tinha todo um cuidado com ela. Sim. Cuidava tanto da educação como da alimentação, aquela filha querida, sim, mesmo sendo adotada, mas a filha querida, e num determinado momento da fase da vida, adolescente, acabou indo pelo caminho que foi namorar, engravidou, e depois veio todo esse contexto que vocês acabaram de escutar. Ela foi, voltou, mas não estava satisfatório. Ela botou uma mochila nas costas e foi para Niterói trabalhar num barzinho. E agora começa a história
Da da virada. esteticista Celita Toledo. Já estou Então, curioso. aí o que acontece? Fui para Niterói e o meu intuito era a única oportunidade que eu tinha, mais perto, e como era de uma pessoa conhecida, vou trabalhar aqui no bar e durante o dia eu trabalho com estética. Ele precisava de uma pessoa que tomasse conta da parte do financeiro, que fosse os olhos dele ali. Beleza, vou aceitar. Fui. Só que eu sou muito assim, tudo que eu boto a mão eu quero fazer bem feito e perfeito. Comecei a ficar no bar e eu vi que tinha necessidade de ficar praticamente o dia inteiro, não consegui trabalhar com estética. Então eu me dediquei para o bar e ali no bar eu conheci uma pessoa, eu morava numa república, fiquei 6 meses na república, conheci uma pessoa, começamos a namorar, fomos morar junto, ficamos, né, 7 anos juntos. No bar eu fiquei mais 1 ano. E aí eu decidi que aquilo ali não era pra mim, não dava, era muito cansativo, muito puxado, a vida de bar, a vida noturna é muito ruim, é um tipo de empreendimento que eu nunca quero na minha vida, nunca mais. Perfeito. Mas era o que eu tinha no momento. Era o que eu tinha para viver, era o que eu tinha para pagar minhas contas. E aí saí. Quando eu saí, no bar eu conheci uma pessoa que me deu uma oportunidade numa clínica para trabalhar com uma pessoa em Niterói. E fui trabalhar com essa pessoa. Só que assim, você sair de um emprego para você ir para um outro, que você não tem salário, que você só tem comissão, meu acordo com ela era comissão. O que eu fizesse, eu ganhava uma porcentagem, se eu não fizesse nada, eu não ganhava nada. Só que eu, Beto, eu sempre acredito naquilo que eu sou capaz de fazer. Eu falo isso para meus colaboradores hoje, eles não conseguem entender isso, sabe? Ah, mas você foi trabalhar num lugar onde você não tinha salário? Sim, porque eu sabia o salário que eu queria fazer. Então ela me Perfeitamente. deu a oportunidade, eu peguei a brecha, a oportunidade que ela me deu para eu fazer o meu nome. Nesse período eu não tinha dinheiro, eu ia do meu trabalho de casa para o trabalho a pé, e aí eu tinha que sair muito cedo porque eu ia a pé, chegava lá suada, não tinha lugar para tomar banho. Então eu ia bem de manhã cedinho, 5 e pouca da manhã, 6 horas eu saía. E aí eu ia. Chegava lá e atender o paciente, por exemplo, meio-dia. Acabava de atender ele, esperava o sol baixar para eu poder vir embora. Por quê? Naquela época eu estava numa fase muito apertada da minha vida. Eu conheci uma pessoa, a gente foi morar junto, a gente não tinha nada. A gente foi morar numa kitnet na Ilha da Conceição. Não tenho vergonha nenhuma de falar isso, sabe? Porque eu acho que todo mundo começa numa situação sem começar, né? Então, quando a gente foi morar junto, a gente dormia num colchão, no chão não tinha fogão nem geladeira. Então, comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar e ali eu fui crescendo, fui galgando minhas coisas, fui fazendo meu nome, fui puxando uma coisa e outra. E dali da kitnet eu falava assim, eu orava todos os dias a Deus, eu falava assim, Deus, me dá uma ideia. Eu não sou quadrada. Eu sou criação sua. Me dá um negócio, eu preciso de um negócio, eu preciso de um negócio. E aí eu ficava. E aí, na época, meu ex chegava em casa e falava assim, você é maluca, você é doida. Eu ouvi um louvor e pedindo a Deus, deixa eu com a minha loucura. Foi quando eu tive uma ideia, que a ideia foi de divulgar o trabalho dessa pessoa que eu trabalhava em grupos de Facebook. E aí eu cheguei para a pessoa e falei assim, fulano, olha só, vi um negócio aqui na internet, achei o máximo, vamos divulgar o seu trabalho aqui. Ela virou para mim e fez assim, não dá em nada. Eu falei, não, vai dar assim, sabe quando você vem toda, não, vai dar assim, não, não dá não, porque as pessoas só perguntam e não fazem nada. Pois bem, Beto, comecei. Em menos de 3 meses, a gente estava faturando assim, um valor absurdo só de consulta, só com as divulgações. Glória a Deus. Mas assim, as pessoas não conseguem entender que tudo na vida tem um sacrifício. Me gerava um grande sacrifício, por exemplo, telefone. Eu ficava no telefone várias horas ali respondendo e tal. E realmente, muitas pessoas perguntam, não fazem nada, outras, né, começam a fazer e coisa e tal. E ali eu fui gerando um público para ela, onde ela operava, e depois o pós-operatório era meu. Aí eu cheguei onde eu queria, no pós-operatório. Porque eu precisava de paciente para atender. Perfeito. Então eu não pensei só em mim. A única forma que eu tenho de eu ter paciente para eu atender é se tiver um médico operando, senão eu não tenho paciente. Então eu gerava o produto para ela poder depois virar Entendi em perfeitamente. tratamento para mim. Só que mesmo assim, muitos pacientes de longe e tal, e eu ficava assim, Deus, eu ainda não estou conseguindo fidelizar as pessoas. O que está acontecendo? E aí, de novo, Deus, me dá uma ideia. Toda vez que eu preciso de uma ideia, eu faço um propósito e começo a pedir a Deus. Deus, me ilumina, me mostra. E aí comecei a perceber que as pessoas não gostavam de tratar as intercorrências de cirurgia plástica. Eu falei, aqui vai ser o meu pontinho secreto.
Liguei para minha mãe é enfermeira. Falei, mãe, olha só, apareceu uma paciente aqui, tá com uma ferida aberta. Como que eu faço para cuidar? Como que eu faço? Você pode me ajudar? Minha mãe começou a me ajudar. Eu comecei a pagar profissionais para me instruir. Quando eu pegava alguém, ó, me acompanha aqui pela internet. Eu mandava foto, a pessoa ia me orientando e eu fui aprendendo. Fui aprendendo e aí comecei a investir. E aí foi quando eu comecei a gerar outro problema no meu relacionamento. O meu dinheiro todo que eu ganhava, grande parte dele ia para eu investir em conhecimento. Perfeito. Porque eu tinha um projeto, acho que todo mundo que trabalha quer ter o seu próprio negócio. Por mais que você fale que não, a maioria quer. Claro. E como eu era autônoma, eu quero ter a minha salinha, os meus atendimentos, e eu quero me tornar a melhor no mercado para quando eu sair do meu emprego, eu ser a melhor naquilo que eu faço. Eu não sei o que eu vou passar, eu não sei qual a dificuldade que eu vou encontrar ali na frente, pelo menos conhecimento eu tô cheia. Não preciso de conhecimento, é só eu trabalhar. Perfeitamente. Então, na minha cabeça, eu trabalhava isso. E aí, meu ex falava assim, você já gastou tanto dinheiro com curso, o dinheiro que você gastou com curso, a gente compraria um carro zero. Eu falei, mas eu não quero um carro zero agora. E aí vai muito da cabeça de cada um, né? A questão da crença limitante. A gente tinha brigas pelo seguinte, a gente não tem uma casa. Eu falei, tá bom, mas eu não quero. O valor que eu pagaria de uma prestação de uma casa, que eu vou pagar 60 parcelas, eu prefiro investir em mim mais um ano. Daqui a pouco eu vou comprar a casa que eu quiser, o dinheiro que eu quiser. Daqui a pouco eu compro o carro que eu quiser. Você me entende? Você consegue acompanhar a minha linha de raciocínio? Claro. Então, a maioria das pessoas não consegue entender isso. Ah, mas você não tem uma casa? Não estou preocupada com casa. Eu quero trabalho, um carro legal, passear, viajar, curtir. A casa vai ficar quando eu morrer. Então, naquele momento eu não queria isso, eu só queria investir. E aí eu comecei a trabalhar com essa área e comecei a atender um outro público. Aí eu comecei a ser conhecida como uma pessoa, ó, tá com problema? Vai lá na Celita que ela vai resolver. Comecei a pegar conhecimento com alguns outros médicos. Os médicos de fora começaram a me passar pacientes para eu atender, a me pedir ajuda, apoio. Pô, você pode atender uma paciente minha aqui? E aí foi quando eu comecei a ficar conhecida. E aí eu fiquei conhecida em Niterói como esteticista, que faz pós-operatório e que é muito boa e que trata as intercorrências. Nisso, eu comecei a chegar num patamar de um salário de mais ou menos entre 10, 15, 12, 10, 15, 12, 18 mil reais. Perfeito. Né? E aí foi quando Deus colocou no meu coração, as crianças estavam para vir para morar comigo. E como eu trabalhava para outra pessoa, eu tinha uma carga horária para cumprir. Eu tinha, né, regras, horário, formas de trabalho. Eu falei, poxa, agora eu preciso estar mais com minhas filhas, né? Cidade grande, Niterói, são meninas. Eu preciso ter mais tempo. Vou montar uma sala para mim, que eu estipulo, talvez vou trabalhar de segunda a quinta, deixo o final de semana para eu estar com as crianças. Ou os horários, não sabia como é que ia ficar a escola, se ia estudar perto ou não. Eu sozinha, né? Falei, vou começar a correr atrás disso. E aí foi quando eu decidi largar o emprego para me dedicar para o negócio próprio. É sobre você largar sua zona de conforto. É difícil pra caramba, dói. Muito. Dá medo, dá muito medo. Mas eu sempre baseei no seguinte, eu não entrei lá sem nada? Não consegui chegar até onde eu cheguei? Por que em outro lugar também eu não posso fazer a mesma coisa? Por que eu brigo pelo negócio de uma pessoa, tanto quanto fosse meu, e eu não posso brigar por algo que seja meu? E aí eu decidi, né? Decidi sair assim, queria montar algo para mim e como eu sempre, né, batalhando ali, nunca consegui juntar dinheiro, guardar dinheiro, muitas coisas, mãe solteira, 3 filhas pequenas, Mas me também, mantendo. também estava super capacitada, né? Sim. Você investiu bem. Eu investi bem, eu gastei bastante dinheiro. Eu fui para São Paulo, eu fiz vários cursos. Eu trouxe uma menina que era especialista em tratamento de feridas e de pós-operatório do Rio Grande do Sul, na época do carnaval. É sobre isso que as pessoas não entendem, tá? Carnaval, eu passei o carnaval todo estudando, todo mundo me mandando mensagem. Nós vamos para ali, vamos viajar para Búzios, você não vai? Não, não vou, gente, estou estudando. Tem certeza que você não vai? Então, assim, você tem que abrir mão. É o diferencial. Você tem que abrir mão da sua vida em algum momento para você ter algo lá na frente. Meu pai sempre falou isso, a gente nunca vai ser feliz 100% o tempo todo. A gente vai fazer coisas que a gente gosta, a gente vai fazer coisas que a gente não gosta. Aí basta você escolher o que você quer no momento. Então eu sempre priorizei, nesse momento, que era para eu ter feito isso quando eu tinha 15 anos de idade, né? E eu não tinha esse entendimento. Perfeito. Então hoje eu paguei um preço muito alto pela escolha errada que eu fiz no passado. Eu tenho consciência disso. Mas assim, eu tinha 15 anos de idade. Eu não tenho mais 15, eu não posso mais ficar errando. Quando as crianças começaram a falar que queriam vir morar comigo, eu entrei em desespero. Porque eu não tinha um salário bom, não tinha uma casa, não tinha um carro, vão vir as meninas, mais essas despesas todas, o que eu vou fazer da minha vida? E aí foi quando eu comecei, pronto, agora eu tenho que parar e eu tenho que me dedicar 100% aqui, porque eu preciso, agora eu tenho que correr quanto tempo? Aquele tempo todo que eu perdi, que eu tinha que ter estruturado a minha vida, eu vou ter que estruturar agora. Perfeito. E aí foi o que eu comecei a fazer.
E aí, nesse meio tempo que eu decidi sair, eu te falo que a gente tem que estar muito, muito sensível à voz de Deus, sabe? Eu falo que é aquilo que fala no meu coração. Deus não deixa confusão, Deus não te deixa, né? Quando Deus fala, realmente, e a minha vida toda, Beto, ela foi baseada em cima da fé. Eu tenho uma fé muito grande, eu creio muito em Deus e eu brinco com a Mari assim, né, Mari? Deus, eu boto o pé e Deus bota o chão. Eu faço coisas que as pessoas não acreditam. Ela é maluca, ela é doida, não tô nem aí. Estão falando aqui, essa menina é doida. Como falaram, né? Quando eu comecei. Engraçado que eu me recordo de quando eu era muito pequena, com meu pai na roça, eu tenho alguns flashes da infância, pequenos, mas eu tenho algumas coisas. E uma cena que eu lembro muito, eu era a única das filhas que estudava, meu pai sem estudo nenhum, mexia com plantio na roça e tal, e quando eu escrevi o meu nome a primeira vez, eu mostrei pro meu pai biológico, e ele chorava com os olhos assim, cheios de lágrimas, e falando assim: minha filha sabe escrever, minha filha sabe escrever. E eu falei para ele assim: pai, eu vou ser muito grande. Só que na minha cabecinha de criança, eu não sabia nem o que era ser tão grande, né? Perfeito. E hoje eu vejo que existem coisas que são promessas de Deus mesmo na vida de cada um, sabe? Cada um tem um dom. Eu falo isso para as pessoas que trabalham comigo. Você tem que aprender a identificar qual é o seu dom. Olha, eu, nesse período todo, para eu resumir, porque são muitas histórias pequenas, mas eu trabalhei de salão, trabalhei com depilação, trabalhei em imobiliária, vendi roupa, vendi pizza. Eu com as crianças pequenas, numa situação de financeira apertada, eu e meu cunhado, eu fazia as pizzas, ele entregava. É, Trabalhei na parte de estética, trabalhei na parte de vendas, trabalhei em loja. E eu ficava todo o tempo buscando, tipo assim, eu quero crescer, eu quero crescer. E eu nunca acertava. Um dia meu pai virou para mim e falou assim: o dia que você entender que o dom que Deus te deu é na estética, você de fato vai ganhar dinheiro. Você de fato vai acertar. E aí aquele dia eu falei assim: epa, eu tava fazendo estética e vendendo camisa de carnaval, que não sei o quê, porque eu precisava de dinheiro, Uhum. Beto. Mãe solteira. Tudo que você falar para mim que tem dinheiro, eu tô dentro. Eu vou tentar fazer. E aí foi quando eu me dediquei. Foi quando eu estava nessa clínica que eu comecei a gastar os meus dinheiro com curso, fui investindo em mim, porém fiquei sem dinheiro nenhum. Não guardei dinheiro, não fiz nada. Quando eu decidi sair, eu tinha apenas o meu carro quitado. E a minha cabeça era o seguinte: vou vender o meu carro, vale 80 e poucos mil, pago umas continhas e monto uma Beleza. sala para mim. Deixa eu só dar uma pausa aqui em você, porque você agora vai entrar. Hum. Você vai entrar forte. Então, vou pedir para você que está nessa sintonia que você curta aí, comente, compartilhe, porque a história é impactante. Você vê uma menina cheia de traumas de infância, porque não adianta. Nós vivemos as nossas crenças limitantes. Hoje, uma mulher madura, emocionalmente equilibrada, mas isso não aconteceu da noite para o dia. Ela abriu mão do emprego que tinha, uma renda Boa. 10, 12, 15 mil reais, e foi em busca do sonho do seu próprio negócio. Ela estava preparada, investiu todos os recursos que tinha financeiros na sua carreira, formação dentro daquilo que se propôs a fazer, porém não tinha capital. Abre mão do emprego e só tinha um carro quitado. Vamos lá, Celita. Então, aí eu acordei que eu iria vender o meu carro, montaria uma sala para mim, começaria meu negócio e pagaria algumas contas, estaria tudo certo, tudo programadinho. Isso uma semana. No dia 6 de novembro, eu fui buscar minha mãe em Minas e eu capotei com o carro. Capotei com o carro, meu carro deu PT. Meu Deus do PT. céu. Eu não tinha habilitação na época, por isso não tinha o seguro. Então eu perdi os 80 e poucos mil reais assim. Eu olhava no asfalto quente, eu botava a mão na cabeça assim, eu só pensava assim: meu Deus, lascou. Lascou meu plano, volta de novo. Aí eu pensei assim: volta de novo pro emprego. E Deus falava para mim assim, ó, perfeitamente. Eu ouvia a frase na minha cabeça: vai do jeito que você tá. Vai do jeito que você tá. E eu falava: Deus, eu não posso. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso. Como que eu vou fazer? E Deus falava para mim: vai do jeito que você tá. Tá bom.
Aí foi uns 2 dias isso na minha cabeça, eu brigando com isso, eu falando para Deus, Deus, como é que eu vou? Eu tenho conta para pagar, como é que eu vou comer? Como é que eu vou viver? Eu não posso, eu vou ter que recuar, né? E bolar uma outra estratégia. E Deus, vai do jeito que você tá. Vai do jeito que você tá. Eu falei, tá bom, então eu vou. Olha só, tô indo embora. Mas como assim? Não, eu tô indo, decidi. Não, mas você, como é que você vai fazer e tal? Não, eu não quero mais. Decidi. E aí eu comecei a fazer a estimulação da fé, né? Oxi. Comecei a fazer o seguinte: achei uma sala, aluguei, sem dinheiro, sem nada, montei com algumas coisinhas que eu tinha em casa, que eu tinha alguns equipamentos em casa, algumas coisas, e aí comecei a trabalhar. Deu uma semana, eu recebi uma ligação de uma pessoa, de uma amiga, que ela estava numa sociedade, numa clínica. Você quer entrar de sócia comigo? Eu falei assim, meu amor, eu não tenho dinheiro não. Eu não tenho. Não, você me pedir R$ 1.000, eu não tenho para entrar. Como é que eu vou entrar de sócia com você numa clínica de cirurgia plástica? Não, olha só, vamos fazer um acordo. Você entra. Como você tem bastante paciente, você tem um nome, que eu falo, tudo foi É preparado exatamente. verdade. Você tem um nome, você tem clientela, você traz o público e a gente vai movimentando a clínica. Quando começar a entrar dinheiro, o que for referente à sua parte da sociedade, você não coloca a mão e dali para frente, eu falei, beleza, eu tinha o que a perder? Não tinha nada, não ia botar dinheiro, não ia botar nada. Negócio da China. Falei, tô dentro, bora. Aí fomos. E aí aconteceu o seguinte. Quando eu entrei nessa sociedade, era uma clínica de cirurgia plástica que tinha um centro cirúrgico na Tijuca. Só que ela estava em obra. E aí, obra, obra, obra. E aí, meu Senhor Jesus, o que eu vou fazer? Eu consegui vender o meu carro batido por ferro velho. Então, Jesus. pegaram algumas peças, algumas coisas e tal. Nessa troca, eu morava em Niterói e a clínica era na Tijuca. Eu falei, como que eu vou ficar sem carro? Consegui, Deus abençoou um caboclo lá, um amigo meu. Faz o seguinte, dá esse carro Essa foi aqui. boa. Me dá esse carro aqui. Eu pedi o meu irmão para financiar uma moto no nome dele para mim. Porque eu falei, vou pegar uma motinha e vou. Beto, eu andei com a moto um dia. Eu falei, gente, eu vou morrer. Vou me matar. Não vou conseguir. Como é que eu vou? Eu andei ali em Niterói, morava em Piratininga. Falei, gente do céu, o que eu vou fazer com essa moto agora? Porque na minha cabeça, no momento, eu só pensava assim, eu preciso de alguma coisa para eu trabalhar. Aí eu falei, não vai dar certo. Aí eu já pensei na linha de cerol aqui no Rio, atravessando a ponte, arrancando minha cabeça. A Falei, não. cabeça funciona, Aí né? esse amigo meu falou assim: me dá a moto e me dá o seu carro que eu vou vender ele pro ferro velho e eu vou deixar um carro com você. E aí, beleza, deixou um carro comigo e eu fui, comecei. Estamos lá nessa empresa e tal. Precisa de dinheiro para obra, precisa de dinheiro para isso. Eu falei, gente, lascou, como é que a gente vai fazer? Minha sócia é tão quebrada quanto eu, nós duas lascadas. Eu falei, Jesus Cristo, o que eu vou arrumar? Começamos a correr atrás de pessoas que queriam entrar com a gente, coisa e tal, e nada. Bate na porta de um, não. Bate na porta de outro, não. Aí fui, consegui refinanciar o carro que o cara me vendeu para fazer um dinheiro. Aí botei um dinheiro lá na clínica, e nada. E nada, e nada. Quando a gente consegue, mais ou menos as coisas começam a funcionar, começamos a operar. Falei, agora, né? Ai, graças a Deus, deu tudo certo, vamos começar a trabalhar, a clínica está funcionando, o dinheiro vai começar a entrar. Começou a operar, começa a entrar dinheiro. Vamos Perfeito. começar a resolver os problemas. Teve um problema numa clínica aqui no Rio, que eu não lembro o nome agora, faleceu uma paciente. Vigilância sanitária sai lacrando as clínicas pequenas todas. Foram lá e me fizeram algumas exigências. E aí eu falei pro fiscal assim, eu me lembro como se fosse hoje, eu falei, cara, se você lacrar a clínica, eu tô quebrada, eu tô lascada, eu não consigo fazer a reforma que você quer. Detalhes, coisas pequenas que ele queria Perfeito. que adaptasse. Ele ficou com tanta pena de mim, Beto, que eu falei assim, moça, eu só tenho 3 filhos pra eu criar. Se você fechar isso aqui, eu tô lascada. Eles deixaram o consultório funcionando e a gente continuou trabalhando e fomos adaptando para a cirurgia. E nisso demanda de dinheiro muito grande, muito grande. E aí eu vou falar uma coisa que a Mariana não gosta que eu falo, mas eu vou falar porque eu já falei no outro podcast. Não estou induzindo ninguém a nada, tá? Mas eu fui a várias pessoas pedir ajuda, Beto. Ninguém conseguia me ajudar, ninguém queria me ajudar, ninguém acreditava no meu negócio. Eu comecei a recorrer, nome sujo, não tinha nada. Saí quebrada do outro emprego, perdi o carro. Agiota. E aí comecei a pegar dinheiro com a agiota para investir na clínica. E aí eu fui pegando dinheiro e fui investindo. E aí, quando eu já tinha separado, eu estava voltando com meu ex. Quando ele estava voltando, quando ele soube que eu estava devendo dinheiro para Jota, ele falou: Você é maluca. Eu não vou ficar nessa, não. Tá, vão te matar, vão isso, vão aquilo. Eu falei: Tá bom, então vai, então, segue sua vida. E aí, durante 2 anos, tocamos as clínicas, peguei o dinheiro com a Jota, consegui pagar todo mundo, fui devagarinho me reerguendo, mas abri mão de muita coisa. Por exemplo, eu morei na casa do meu irmão de favor durante 2 anos. Ele falou, mano, vem pra cá, eu morava em Maricá.
uma casa grande, com a despesa alta, tinha despesa para ir e voltar. Eu falei assim, fica aqui em casa. Falei, poxa, eu vou ficar aqui mesmo, vou reduzir meus custos, jogo o dinheiro lá. Tá entendendo? As pessoas não Entendo. entendiam. Chegavam pra mim e falavam assim, é muita humilhação você morar na casa do seu irmão. Eu falei, por que humilhação? É meu irmão. Eu falo que é meu irmão de consideração, tá? É um casal de amigo meu. Morei lá, não me arrependo. Foi um tempo que eu fiquei reclusa, onde Deus trabalhou muitas coisas comigo, sobre humildade. Eu posso crescer, eu posso ter o que for, mas eu não posso esquecer da minha origem, sabe? Então, eu recuei muita coisa para hoje eu ter o que eu tenho. Então, se hoje as pessoas falam assim, nossa, foi bom aquele período que você foi na casa do seu irmão. Foi, porque eu estava controlando os meus gastos para poder investir na clínica. Então, naquele momento, eu não estava preocupado com o meu bem-estar. Eu quero estar numa casa confortável, sozinha. Porque é minha liberdade, porque isso, porque aquilo. Eu fiquei esse período lá, consegui fazer todo esse trâmite da clínica e tive uma oportunidade de um outro negócio em Laranjeiras. Tá, peraí. Agora você está começando a dar a volta por cima. Sim. Correto? Sim. Passou aquela fase do sufoco todo, Sim. né? Todo aquele aprendizado, aquela vida miserável, mas serva de Deus, uma intimidade muito grande com Deus. E você me contou um pedacinho onde Deus falou nitidamente, mais uma vez com você, quando você estava lavando o seu cabelo. Sim. Conta esse pedacinho para quem está nessa sintonia conosco, porque tem muita gente que vive momentos que não consegue superar aquele momento difícil que está passando, porque desiste na caminhada, porque não acredita que Deus está no negócio, naquela aflição, naquele sofrimento. Então, sabe o que eu entendo sobre isso? Hoje eu entendo nitidamente quando eu passo, porque a dificuldade ela nunca vai acabar, você sempre vai ter problema. Correto. Né? Acredito eu que eu posso estar rica, milionária, mas eu vou ter momentos difíceis. E hoje eu entendo que o momento difícil, ele sempre é para te ensinar algo. Então, quando eu começo a passar por um problema, eu fico assim, porque a nossa vida é corrida. Você trabalha muito, você corre muito e eu falo que é a gente que se afasta de Deus, né? E aí eu esqueço um pouquinho, aí Deus me espreme e eu fico assim, Deus, o que é? Eu não tô vendo. O que você quer me mostrar aqui? Isso aqui está acontecendo por quê? Hoje eu tenho esse discernimento espiritual. E eu acho que às vezes as pessoas não conseguem parar, elas se jogam no problema e tipo assim, porque minha vida... Beto, eu sempre falo, não é sobre o que você faz com aquilo que fizeram com você, é você pegar aquilo ali e transformar. As pessoas querem dar uma desculpa. Eu tô assim porque fulano me fez isso, porque não sei quem fez aquilo, porque meu marido me largou. Ele te largou, e daí? Dane-se. Você vai correr atrás e vai fazer suas coisas. Meu pai me deixou. E aí? Eu sou grata a Deus pela minha mãe ter me dado. Eu sou a pessoa que eu sou hoje por tudo que eu passei. Talvez se eu estivesse lá no interior até hoje, eu não estaria com a vida que eu estou hoje. Hoje, graças a Deus, eu sou uma pessoa abençoada, eu consigo abençoar a vida de outras pessoas. Então, assim, o problema, ele vem por um motivo. O problema, ele está ali porque você precisa aprender algo. Deus quer te ensinar algo naquele momento ali. E quando você entende isso, você consegue achar a saída. O fundo do poço, né? Todo mundo tem o seu fundo do poço. Perfeito. O fundo do poço, ele é para tratar algo no particular com você. E não tem nada a ver com ninguém, não tem nada a ver com outras pessoas. É sobre você e Deus. Então, eu aprendi isso. Então, todas as vezes que eu passei por problema, eu falava, Deus, me mostra o que é. Aonde que eu estou errando? O que eu tenho que fazer? O que eu não estou conseguindo ver? Sabe? Eu tive uma época da minha vida que, nesse período que eu trabalhei em Niterói, que eu tinha uma condição financeira legal, para uma esteticista ganhar 15 mil, é um bom dinheiro, né? Minha casa vivia rodeada de amigos. Eu vivia fazendo churrasco todo final de semana. Uhum. Deus falou para mim, eu vou tirar todo mundo. Você vai ficar sozinha. Você acredita que Deus tirou até o meu cachorro? Eu morava numa casa de 4 quartos. Tinha uma amiga que morava comigo, ela foi embora. Minhas filhas quiseram ir para casa da avó. Mãe, foi logo após a pandemia. Minhas filhas foram para casa da avó. Meu cachorro foi com a minha amiga para São Paulo, porque ela tem uma criação de Golden, e ele ficou muito... Eu não ia deixar o cachorro sozinho, ele estava acostumado com 9 Goldens no quintal, a gente tinha uma casa com um quintal muito grande. E eu ficava no meu quarto e falava assim, Deus, o que você quer me mostrar? Eu não tô entendendo. Por que você tirou todo mundo de perto de mim? Eu fiquei sozinha durante um bom período. E foi nesse período que eu fiquei sozinha que Deus me preparou para tudo isso que está acontecendo agora. Então, hoje, se Deus falar para mim amanhã, Celita, olha só, eu vou tirar todo mundo de perto de você de novo, você vai ficar sozinha de novo. Eu vou entender. Eu vou parar e vou buscar entender o que ele quer fazer comigo naquele momento. Eu preciso que você fale
aquele momento que Deus falou com você, que você me contou aqui, que a tua amiga ligou e que ela relatou exatamente o que você estava fazendo. Então, o que acontece é o seguinte, eu tenho um público muito grande, né? Tanto aqui no Rio quanto em todas as regiões. Então, a gente tem pacientes de todos os tipos, de todas as religiões e tal. E eu tenho um hábito, eu falo assim, onde é seu monte? O seu monte pode ser no quarto, o seu monte pode ser no monte, pode ser na rua. O Perfeito. meu monte é no banheiro, quando eu estou tomando banho. E eu tenho o hábito de, quando estou tomando banho, conversar com Deus, fazer minha oração, tal, chorar, gritar, rir. Às vezes comemoro tomando banho, falo com Deus. E aí, nesse dia, eu estava chateada com algo que tinha acontecido. E eu falei para Deus assim, nossa, eu em oração, em pensamento, falei, Deus, será que eu estou errando? Aonde que eu estou errando? Será que é minha roupa? Será que é o meu jeito? Porque eu tenho um jeito peculiar de ser. Eu sou uma pessoa com uma personalidade muito forte. E aí eu lavava o cabelo e passava a mão no cabelo e de olho fechado e chorando e falando com Deus. Quando eu saí do banho, eu recebi uma ligação de uma paciente minha que ela falou assim, você tem 1 minuto para orar? Ela estava no trabalho, tá? Eu vou pro banheiro do shopping, posso te ligar daqui a 5 minutinhos? Deus está me incomodando para falar algo com você. Eu falei, tudo bem, pode sim. Ela me ligou, eu estava no quarto, e ela em oração falou para mim assim, Deus manda te dizer que Ele ama você do jeito que você é. Quando você está no banheiro, passando a mão nos seus cabelos, a forma como você lava o cabelo, Deus está te ouvindo. Quando você está se vestindo, Deus está sentado na cama te olhando. E que Ele se agrada muito do que Ele vê. Aquele dia, para mim, Beto, foi uma coisa que, tipo assim, Deus não está na minha roupa, Deus não está no meu cabelo, Deus não está no meu carro, Deus não está na minha conta bancária, Deus está no meu coração. Então, a gente vive muito isso de as pessoas te apontam, te recriminam, por aquilo que ela acha que você é, né? A minha história, ela comove pessoas, ela move mulheres. Eu tenho um grupo muito grande de seguidoras. Meu público maior hoje no Instagram é feminino porque vem em busca da cirurgia plástica. E sempre quando eu conto um pouquinho da minha história, parte da minha história, eu recebo muitas mensagens no direct. Você me inspira, eu tenho uma história parecida com a sua, eu não consigo ver o que você vê. E ali eu trabalho essa questão de conversar, de trocar ideia e coisa e tal, porque eu não quero que as pessoas passem pelo que eu passei. Eu fui lá no teu Insta, eu vi isso. 57K, né? Por aí? Não, 75, 79. Não, isso, eu só inverti. 75. Bom, para você que está nessa sintonia conosco, nós estamos aqui com a Celita Toledo, esteticista, hoje renomada, mas vocês estão percebendo, vocês estão escutando uma história, uma virada de chave. Só tem um lugar que sucesso vem antes do trabalho, né? Eu costumo sempre dizer aqui, é no dicionário. E Sim. só tem uma coisa que começa por cima, é buraco. Isso é inevitável. Mas você pode dar a volta por cima e sair dessa situação que você se encontra. Basta que você se inspire em histórias como a da Celita, acredite em Deus, porque nós estamos percebendo aqui que nós estamos diante de uma pessoa que tem uma intimidade com Deus. E é nesse momento que a vida começa a se transformar. Vamos voltar lá, Celita, naquele pedacinho onde eu te interrompi para organizar a cabeça de quem está na sintonia. E você disse que surgiu a Clínica das Laranjeiras. Isso. E aí eu recebi uma ligação de uma pessoa que era o antigo dono da clínica me fazendo uma proposta. E eu sempre acho muito engraçado. Eu brinco muito com as coisas de Deus, sabe? Eu falei, Celita, tudo bem? Oi, tudo. Eu tava querendo te oferecer a minha clínica porque eu não tô cansada. Eu falei assim, doutor, não tem dinheiro não, doutor. Aí ele, não, mas que eu não sei o quê. Por quê? As pessoas me olham, né? Até pela criação que eu tive, forma de me comportar, acham que eu sou uma pessoa que tem um berço de ouro, e não tenho. Quem não conhece a minha história. Perfeito. Então, assim, ó, vê o bonitinho, arrumadinha, nossa, Patricinha, tá no carro dela, mas não sabe o que eu galguei para chegar até ali. E aí eu falei assim, não, doutor, isso aí tá fora da minha realidade e tal. Ele falou, não, vem cá, vamos conversar. Aí tá. E assim, eu falo que Deus, eu tinha um médico que trabalhava comigo, que ele falava assim, cara, você tem uns insights muito loucos. Do nada você sai com uns negócios assim. Não é do nada. Quem me dá é Deus. Porque eu peço a Deus. Aí eu desliguei a ligação e falei, Deus, que doideira é essa, Deus? E o cara me ligar, aí eu fiquei com aquela... Liguei para um amigo meu, que hoje é meu sócio, era meu fornecedor, na minha época de dificuldade, operou com a gente, conheci ele, conheci a esposa dele, e aí eu liguei para ele e falei assim, cara, olha só, me ligaram aqui e me ofereceram um negócio. Só que eu não tenho condições financeiras de pegar.
Você não tem interesse, não? Que ele trabalha com medicamentos e insumos hospitalares. Ele, tá maluca, eu vou fazer o quê? Eu vendo remédio, eu não tenho nada a ver com isso, não. Aí eu, não, sabe o que é que eu tava pensando assim? Eu tenho cirurgia. E nesse momento que ele me ligou para oferecer, o que era o meu negócio? Como a vigilância sanitária fechou o meu negócio, eu operava em outro hospital, mas o meu negócio continuava. Eu continuava vendendo a cirurgia, fazendo a captação e tal. Perfeito. Então, as minhas cirurgias aconteciam num determinado lugar. Eu rapidamente fiz uma conta assim, gente, eu pago lá naquele hospital, vou dar um exemplo, 150 mil. Se esses 150 mil fosse dentro do meu negócio, pô, seria legal. E aí eu falei isso com ele, falei, olha só, hoje eu movimento cirurgia lá em tal lugar, tantos mil. Você não quer pegar, não? Eu induzindo ele, na verdade, porque eu não tinha dinheiro para segurar. Ia fazer um bem bolado, Aí né? ele pegou e falou assim, pensando por esse lado, não sei, vamos ver, vamos conversar. E fomos lá conversar. E é onde eu te falo que sempre Deus está nas minhas coisas. Quando eu fui conversar com essa pessoa, é uma clínica na Zona Sul, Laranjeiras, é conhecida, era muito conhecida como Clínica Santana, né? Hoje é Laranjeiras Plastic Day. Tinham 2 pessoas negociando na minha frente, na nossa frente. E aí eu sentei com esse amigo meu, cara, quanto que você acha que a gente consegue pagar? Eu, da minha parte, que eu consigo assumir, eu acho que eu consigo assumir tanto. Ele falou, pô, eu também só posso ir no máximo tanto, juntou o nosso bolinho aqui, tá, vamos fazer uma proposta. Conversamos a primeira vez, conversamos a segunda. As 2 pessoas que estavam negociando eram pessoas de peso aqui no Rio, são pessoas conhecidas. São 2 médicos conhecidos, famosos. Eu sou o cocô do cavalo bandido na fila do pão. E aí eu Mas fui. tem um Deus maravilhoso, né? E aí eu fui para casa e falei assim. Eu liguei para uma pessoa que me ajuda em oração, que é minha pastora, eu falei, pastora, olha só, a gente fez a proposta. Mas eu acho que é só se Deus quiser. Porque se falar em dinheiro, humanamente falando, ele vai fechar com as outras 2 pessoas, porque as outras 2 pessoas, uma é 10 mil a mais e a outra é 15 mil a mais que a minha proposta. Uhum. Então, acredito que, humanamente falando, olha, você não tem fé? Eu falei, não, eu tenho fé. Quando foi no outro dia, ele chamou a gente para conversar de novo. Quando a gente estava conversando com ele, essa outra pessoa ligou. Ele é um senhorzinho de idade, e ele sempre atende telefone pra voz. Ele atendeu, oi, fulano, não sei o quê. Aí a pessoa assim pra ele, doutor, vamos fechar, doutor, o médico quer saber, vamos assinar o contrato, vamos resolver isso logo, a gente quer trabalhar e tal. Ficou naquele valor mesmo, tá? Ela falou o valor, e o valor era 15 mil a mais que o nosso. Ele, não, Meu deixa eu te Deus. falar uma coisa, eu tô com o pessoal aqui, e quando eu fui pra segunda conversa, minha pastora falou assim, ó, você vai que Deus tá no negócio, pode ir, ele vai fechar com vocês. Eu falei, não sei não, não acho não. E nesse dia eu estava enfraquecida espiritualmente. Entendo. Eu falei pra ela assim, eu não sei não, acho que não. Eu falei assim, pode ir que Deus está contigo. Vai que Deus está na frente. Quando você chegar, Deus já vai estar lá. Dito e feito, a gente sentou. Ele falou pra mulher assim, não, eu tô com o pessoal aqui, eu já fechei, muito obrigado e tal, não sei o quê. E assinou com a gente. E quando ele assinou, ele falou assim, e ele é espírita, tá? Ele tem uma imagem de Santa Clara imensa lá na clínica. Ele virou pra gente e falou assim, olha, eu não sei o que aconteceu, mas eu tô sentindo no meu coração que vocês é a melhor opção, que vocês não vão me sacanear, que... Aí, né? E Uhum. aí eu olhava aquilo e eu falava assim, cara, meu olho enchia d'água, porque eu sentia Deus no negócio, sabe? E a todo momento, Deus nunca me deixa. Você me perguntou na conversa se em algum momento da minha vida eu caí em depressão. Eu nunca caí, porque Deus não deixou. Eu tenho certeza disso. Porque se você olhar com os olhos humanos, as coisas que eu passei, as minhas histórias no detalhes, é, todo mundo acha assim, nossa, era para você estar no fundo do poço e não sair nunca mais, né? Mas não, porque eu sempre tive Deus como base. Então, assim, eu não tenho momentos de tristeza? Eu tenho sim. Claro, todo ser humano tem. Perfeito. Mas eu não me permito. Quando eu começo a ficar chateada com uma coisa, eu boto um louvor, eu falo, Deus, me ajuda aqui, o que é isso? Por que eu tô assim? Porque eu aprendi isso, sabe? Então, a todo momento de pedido de socorro, eu sempre chamo Deus. Então, Deus está sempre comigo. Então, nessa situação, ele esteve comigo, a gente fechou o negócio, e aí as coisas não param, porque eu falei para a Mário hoje que Deus sempre fala assim: o que eu tenho para você é maior daquilo que você possa imaginar. Então, Beto, eu achava que eu ia ser conhecida, esteticista conhecida com uma clínica de estética. Um consultório. Eu não falo nem clínica, porque clínica na minha cabeça, clínica é um negócio grande. Um Perfeito. consultório de estética Consultório. legal com nome. Hoje eu sou dona de um hospital com 2 centros cirúrgicos Eu na ia Zona chegar Sul. lá. Meu Deus do céu, esse Deus é tremendo, né? É. Quando você estava naquela reunião com ele lá, que ele se fez presente, é aquilo que está na Bíblia, né? Ele confunde as coisas sábias, né? Porque era para ele fechar com quem? Com quem tinha uma proposta muito maior. Sim, Mas só que ele foi tocado ali. E ele era espírita. é Você acabou espírito. de falar, ele era Ele espírita. é espírito. Mas para Deus não tem Não tem essa, barreira, não não tem tem nada. limite. Quando ele Não, entra, o poder é surreal. é surreal. É É só quem, verdade. é só quem convive que consegue entender.
E hoje você é dona de um hospital também. Vamos lá, vamos falar sobre isso. Aí a gente pegou essa clínica, né? Muito antiga, bem acabadinha. Estamos lá há 2 anos. Ficamos durante 1 ano só fazendo reforma, melhorando, arrumando. E aí o espaço começou a ficar pequeno. Aleluia. E aí eu falei pro meu sócio assim, pô, a gente é lateralizado com um hospital muito grande. Eu falei pra ele assim, pô, a gente podia pegar esse hospital. Eu brincando, tá? O poder, eu vou te falar. O poder da palavra, o poder né? da palavra é você ser profeta na sua própria vida. Aleluia. Algumas Verdade. pessoas falam que é a lei da atração, cada um julga como achar. Isso aí. Eu brinquei, falei assim, a gente podia pegar esse hospital aqui do lado. Você tá maluca? Você é doida? Nada a ver, a gente não tem dinheiro pra isso não. Passou. Deu um tempo, a enfermeira que trabalha com a gente trabalha nesse outro hospital. Eu falei assim, vocês estão sabendo que ele tá vendendo? Eu falei, quanto que é? Ela, 38 milhões. Eu falei, Jesus, tá fora da minha realidade. Aí ela falou assim, não, conversa lá, que não sei o que. Eu falei, não tem como conversar. Eu vou negociar o quê? Tá bom, 38 milhões, eu vou negociar para gerar 2 milhões, 3 milhões, eu não tenho nem 1 milhão. E aí eu futuquei ele de novo. Falei assim, aí tá bem vendendo no hospital lá. Ele vai continuar vendendo, porque eu não vou comprar. E tal, passou. Marcamos para conversar com o cara. Falei, vamos lá ver o que é, o que ele quer, como Gente que do é, céu. coisa e tal. Blá, blá, blá. É acreditar no impossível, né? Fé. Fé. Fé é aquilo que você não vê. É verdade. E eu falo para as pessoas, todo mundo fala para mim assim, você é doida. Hoje eu carrego um grande grupo de pessoas comigo, tá? Nessa questão da fé. Porque Perfeito. são pessoas... Hoje eu entendo o trabalho de Deus. Deus usa a minha vida para mostrar para as pessoas que é capaz e que é possível sim. Só que eu sou a pessoa que oro, ação. Orar e ação. Eu oro e eu meto louco. Deus Isso aí. falou, tá Vai pra falado. dentro. Eu vou pra dentro e deixa eu ver. Medo, eu não tenho? Beto, eu tenho. Às vezes eu fico desesperada. Eu falo assim, Deus, que doideira que você tá mandando eu fazer. Que loucura. Isso não vai dar certo, isso vai dar merda. E eu vou indo e dá certo. Pra você ver como que é o meu relacionamento com Deus. Eu sou quem eu sou. Eu não acho assim, sabe? Hoje eu entendo que antigamente, quando eu orava, eu tinha que ajoelhar e... Olá, boa noite, seu Deus. Não é assim. Perfeito. Deus sabe a minha essência, Deus sabe o que eu falo, Deus sabe a hora que eu tô xingando, que eu tô nervosa, que eu tô gritando. Deus me conhece. Não adianta eu entrar no meu quarto, fechar minha porta e falar que vou fazer uma linda oração, ela não vai passar do teto do meu quarto. Então eu converso com Deus o dia inteiro. Às vezes eu tô assim, você quer ver uma coisa que eu adoro fazer? Viajar sozinha. Ouço funk, ouço pagode, não sei o quê, daqui a pouco eu paro no meu louvor. E fico ali com Deus conversando, e isso e aquilo, troco ideia. Sabe? Eu brinco que toda vez que eu viajo, quando eu volto com uma ideia nova. Eu voltei da onde? É Deus que me dá, sabe? Então, quando eu conversei com ele, ele falou, vamos lá conversar? Vamos lá conversar. Conversar não paga, né? Vamos. Aí fomos lá, conversamos com o dono do hospital. É um hospital que não tem a ver com o meu de plástico, é um hospital grande. E aí, isso foi no final do ano passado, tá? Vamos lá conversar e tal. Uma proposta de arrendamento. O cara, não, mas eu quero vender. Eu falei, não, mas a gente não pode comprar, eu posso arrendar. Mas assim, o posso arrendar também era surreal. Eu falei assim, quanto que o senhor quer? Ele não falava de valores. Não, vamos conversar, vamos ver e tal. Aí marca, o pessoal mais antigo, é uma reunião, é 2 reuniões, 3 reuniões, 4 reuniões, e eu assim, desesperada, querendo resolver. Eu disse, calma, não é assim, tem que ser devagar. Fui no ano novo na casa da minha pastora, ela falou assim, vamos fazer uma oração e tal. Ela falou assim, e o negócio do hospital, você desistiu? Desisti. Nem vou falar mais nada não, porque eu acho que aquilo lá é um patamar muito elevado, não tá no meu... Ela, olha só, Deus manda te dizer para você fazer uma sua proposta. O número que ele botou no seu coração, não me fala qual que é. Eu falei, não vou fazer? Tá doido, o número que eu tenho até vergonha de falar isso pro cara. Ela, Deus manda te dizer que é para você falar. É o desafio. Fala a proposta que você tem. Aí liguei pro meu sócio e falei assim, que dia que a gente vai lá conversar tal dia? Eu falei, então, vamos fazer uma proposta de tanto? Só que o meu sócio, ele é negociador. Então, tudo dele, ele vai tentar negociar o mais baixo, então pra ele é comum. Ele falou assim, pô, cara, você falou, não dá não, filho. Aí quando ele falou assim pra mim, eu falei, lascou, então realmente... Cara ele, experiente, né? Ele, tá muito baixo, você não vai aceitar, que não sei o quê. Eu falei, não, menino, mas olha só, Deus falou comigo. Essa daqui, ela implica comigo, ela fala assim, é o quê? Deus te falou? Eu falo, Deus que falou. Eu falei, não, vamos lá, Deus falou comigo e tal. Beto, resumo da ópera. A gente sentou, conversou. Ele aceitou a proposta que a gente fez no valor baixo e ainda fez uma condição muito melhor para mim. Deus está nesse negócio. Está no negócio. Aleluia. Então, assim, Deus sempre está nos negócios que eu coloco ele à frente. Agora, quando eu boto a mão para fazer algo e eu não boto Deus junto comigo, eu sempre me lasco. Então, assim, hoje eu não tenho mais essa. Agora, eu aprendi. Vou te dar um exemplo, assim, de você. Hoje eu entendo... Quando você começa a caminhar e você começa a crescer, tem pessoas que não vão te acompanhar. E aí a gente quer arrastar todo mundo. O amor, né? O ser humano.
Você quer levar... E tem pessoas que elas não vão. Não é para estar do seu Não é lado. para estar do seu lado porque elas não conseguem acompanhar o teu ritmo. E aí você começa a pensar assim, poxa, eu vou deixar fulano para trás, eu vou deixar não sei quem. E eu entendi que eu demorei um pouco mais para crescer. Às vezes, de vez em quando eu erro, ainda faço isso, é você botar a mão naquilo que você não pediu permissão para Deus. Às vezes Deus está te botando no fundo do poço porque Ele quer tratar algo no particular com você. E aí eu vou lá e faço assim com você, ó. Eu entro pro poço junto com você. É verdade. Então, hoje eu tenho esse entendimento. Eu pergunto, quando eu vou contratar uma pessoa, eu falo, Deus, olha só, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Eu boto isso em propósito, eu boto em oração. E eu tenho isso bem claro na minha cabeça. Eu não vou falar para você que Deus senta na minha frente e conversa comigo tete a tete. É o que você sente. Eu, Celita, eu ouço a voz de Deus com aquilo que eu sinto no meu coração. Eu faço uma pergunta para Deus, olha isso, assim, assim. E aí eu me sinto em paz, eu sei que é Deus me respondendo, sabe? E acho que por Deus saber o quanto que eu gosto, isso aí sou eu, a minha pessoa, de ouvir Deus falar comigo, Deus usa muito as pessoas para falar comigo. E eu sei perfeitamente quando é Deus está falando. Às vezes você vai me falar um negócio e eu vou falar assim, nossa, que doideira, nada a ver. E às vezes a Mariana vai me falar um negócio, pô, eu tenho certeza que é Deus que está usando ela para falar isso assim comigo. Então você tem que estar atento a todo tempo, sabe? Você tem que buscar isso a todo tempo. E eu acho que quando você bota Deus na frente, não tem como dar errado, cara. Pra mim nunca deu. Tudo que eu botei Deus na frente, Deus sempre faz além do que eu imagino. Eu imagino uma coisa aqui, Ele faz outra. Eu imagino uma coisa pequena, Ele faz outra. E algumas pessoas falam assim, jamais vou querer levantar bandeira de que a mulher não tem que casar para ela poder crescer e ser feliz na vida, tá? Só que pra mim não deu certo. Pra mim, até o presente momento, não deu certo. Hoje é uma escolha minha. Hoje eu preferi focar na minha carreira. Eu quero chegar num certo patamar. Depois que eu chegar aqui, onde eu estou me programando, o desejo que eu tenho no meu coração, aí eu vou passar a pensar em relacionamento. Mas no momento eu não estou focada nisso. Só que assim, eu hoje vejo que o meu relacionamento não deu certo, os meus relacionamentos não deu certo, porque as minhas escolhas foram erradas. Então, quando eu falo assim, de incentivar a mulher a empreender, a correr atrás e trabalhar e ter o seu, alguns homens veem isso de uma forma ruim. Eu estou incentivando a mulher a largar o cara. Não, não estou incentivando ninguém. A minha história foi assim. Então, assim, porque eu sou mãe solteira, eu não posso correr atrás, eu não posso trabalhar, eu não posso brigar, eu não posso tentar. Então, quando eu falo a gente tem um evento, né, que a gente fez de mulheres empreendedoras, Conexões que Transformam. Qual é o meu intuito? Eu tenho um público muito grande feminino e eu comecei a receber muitas mensagens. Algumas vezes que eu falei de alguns momentos das minhas histórias de vida, são muitas, quando eu falo de alguma coisa ou outra, alguém me manda mensagem. Poxa, eu vivo isso e isso, eu quero sair disso, eu não consigo. Relacionamento abusivo. Tudo que poxa, eu ouvi de uma mulher esses dias, eu fico com tanta pena dela. Ela falou assim pra mim, eu tenho certeza que ela vai ver o podcast, ela vai saber que é dela que eu tô falando. Eu pego um carinho muito grande para ela falou assim pra mim, tudo que eu faço dá errado. Meu marido fala que eu não posso botar a mão em nada porque tudo que eu faço dá errado. E ela me contou e eu falei assim, mas por que você acha que dá errado? Ela, não sei, eu não consigo fazer nada. Eu tentei montar uma loja disso, eu tentei fazer isso, e eu tento e eu não consigo. Eu falei, bota Deus na frente, ora. E ela queria me vender, olha como é que começou o assunto. Ela queria me vender umas coisas dela de estética, de bronze. Eu falei, por que você vai vender? Aí que eu te falo, onde entra você saber diferenciar. Eu sou o tipo de pessoa que eu não acho que eu tenho que levar vantagem em você na sua dor. Eu poderia. Ela queria me vender, ela queria operar, eu poderia pegar o negócio dela. Eu queria montar um negocinho de bronze, porque puxa um pouquinho para as minhas coisas e tal. Perfeito. Falei, cara, não vende. Vê um outro lugar. Às vezes o espaço que você montou, a região que você montou, ela e tal. Cara, eu conversei com ela assim, tipo, uma hora mais ou menos. Nunca vi a pessoa, tá? E aí passou um tempo, ela falou assim, poxa, você me deu várias ideias, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Pronto, essa é a minha missão. Hoje eu entendo o que Deus queria com a minha história na Terra. Romanos 12:8. É o dom de encorajar. Sim. É o dom de transformar, é o dom de auxiliar. Está nato dentro de você. Fala um pouquinho mais desse evento. Então, o evento surgiu por conta disso. Eu falei, Mari, eu conversando com a Mari, a gente fica bolando várias coisas, né? Que a gente quer ganhar os 4 cantos do mundo. E aí eu falei assim, poxa, tem tanta mulher que me manda mensagem quando eu posto algo, falando, o meu negócio não deu certo, eu não sou boa, eu isso, eu aquilo, sou sua fã. E tipo assim, começam a me idolatrar de uma forma que chega até... Eu fico feliz, né? Mas é preocupante para você que tem esse... É um pouco preocupante porque eu não quero que as pessoas me vejam como um ídolo. Eu quero que as pessoas me vejam como um exemplo.
Eu não quero ser ídolo de ninguém. Bacana. Eu quero ser exemplo. E aí eu falei assim, Mário, vamos montar um grupo de mulheres, vamos sentar com elas, tentar entender os negócios delas, o que está acontecendo, se está bom, se não está, se está ruim. Gente, ela trabalha com marketing, e o meu grupo, tá? O meu grupo, todos eles compram a minha ideia. A minha contadora, não, eu vou contigo, eu vou dar uma palestra lá de graça. A Mari, não, eu vou dar uma palestra do marketing. Não, eu vou, entendeu? Então, assim, eu tenho uma galera que consegue montar essa estrutura junto comigo pelo amor, no amor. E aí eu falei, vamos fazer um grupo, vamos fazer um evento, e eu quero começar a fazer mensalmente, reunir essas mulheres para a gente poder ajudar elas a alavancar os seus negócios. E aí a gente está buscando formas, né? Eu falei para a Mari assim, poxa, vamos ver. Eu sei que qual é a maior dificuldade hoje do microempreendedor? É dinheiro. Com certeza. É dinheiro. Eu vou dar dinheiro para as pessoas? Não, porque eu não tenho. Queria muito ter e poder dar. Não posso. Mas eu consigo ajudar a fazer dinheiro. Beto, eu nunca tive dinheiro, mas eu tenho um dom de fazer dinheiro. Eu faço dinheiro numa facilidade muito grande. Foi o dom que Deus me deu. Eu brinco que eu faço dropship. Eu quero levantar um dinheiro e você trabalha vendendo. Então, assim, a gente quer ajudar as mulheres a sair dessa forma de comodismo. Quem tem um empreendimento e está mais ou menos... Então, a ideia do Conexões Transforma é isso, a gente transformar a vida dessas pessoas. Não vou dar dinheiro para ninguém, não vou dar nada de graça para ninguém, eu vou dar o conhecimento que eu tenho, o que eu aprendi, a minha caminhada, juntar com as pessoas que eu tenho, que têm conhecimento em determinadas áreas e ajudar essas pessoas a alavancarem, entendeu? Para sair dessas situações. E até mesmo as pacientes minhas que querem operar, é meu sonho. Eu vejo assim, eu falo muito isso. É meu sonho. Aí eu falo, tá faltando o quê? Dinheiro. E por que tá faltando dinheiro? Não tem como fazer? O que você quer fazer para fazer dinheiro? Entendeu? Eu futuco. Perfeito. Porque eu acho que às vezes a pessoa precisa de um beliscãozinho, E eu tenho isso, tá? Você vai acompanhar alguns vídeos meus, eu sou uma pessoa muito clara. Você gosta ou não, as pessoas hoje em dia são muito assim, mimimi, né? Você fala de uma forma... O meu público que eu tenho hoje é pela minha personalidade. Eu falo isso pra Mariana direto. Eu falo abertamente o que eu tiver que falar. No meu Instagram, onde tiver que falar, se me perguntar, Celita, você acha que eu devo fazer uma cirurgia dessa ou dessa? Se eu achar que não deve, eu falo assim, não faz. Por isso, isso e isso. Eu sou bem clara nas minhas coisas. Então, quando o pessoal me manda, queria muito. Eu falo, por que não pode? Não tenho dinheiro. Não tem dinheiro por quê? Por que você não faz um negocinho para vender? Um bolinho de pote, uma balinha no sinal, isso e aquilo. Não é vergonha. De jeito nenhum. Eu vendi bolo e café na porta da mala do meu carro na Ilha da Conceição, para fazer dinheiro para eu ir trabalhar. Eu ia às 5 horas da manhã, abria a mala do carro, eu e uma amiga. Bolo e café. Eu não morri. Já estamos chegando na última curva, Mari. Mariana não quis aparecer. Acho que ela não quis roubar a tua cena, hein? Claro. Mariana, prazer te receber aqui. Você que é assessora aí. Hoje ela nem chorou, ela costuma chorar. É mesmo? Ela você que pensa tudo, né? Você que acompanha aí o dia a dia dessa celebridade. Prazer te receber aqui. As portas estarão sempre abertas. Conta com o Grupo Pra. Você que faz a mídia lá, o marketing, conta com a gente. Manda tudo pra gente. A gente vai colocar em collab e vamos crescer junto. Você usou uma expressão muito bacana. Nós queremos chegar aos 4 cantos do mundo. Você é a filha do dono. Ele é dono de tudo. Ele é o dono do ouro, ele é o dono da prata, ele é o dono de tudo. Ele é dono dos mundos. Mas posso te falar por que eu falo isso? Deve. Eu tava a minha mãe, meu pai é presbítero e minha mãe é levita. Meu pai faleceu no Covid, né? E eu tava num culto numa cidade do interior de Minas, isso tem 10 anos, tá? E aí a minha mãe tava louvando, uma igrejinha muito pequenininha, eu tava na calçada porque a igreja tava cheia. E a minha mãe tava louvando, eu tava olhando ela assim, e eu tava assim, poxa Deus, pô, minha mãe canta tão bem, minha mãe canta tipo Chile Carvalhares, Rose Nascimento, tem aquela vozeirão, né? E eu, poxa Deus, eu queria ungir a minha garganta, eu queria cantar igual a minha mãe. Eu sempre gostei na igreja, a parte que eu mais gosto é a parte do louvor. E eu, Deus, e eu de olhinho fechado assim, ó, Deus, unge minha garganta, deixa eu cantar igual a minha mãe, poxa, bonito. E minha mãe viaja igrejas louvando. Quando eu abri o olho, um pastor do meu lado falou assim, Deus mandou te dizer que ele vai te usar assim, mas não é da maneira que você quer, é da maneira que ele quer. Você acha legal a sua mãe cantando? O seu nome vai soprar os 4 cantos do universo. Uau! Nunca mais eu pedi para Deus ungir minha garganta. Foi, tá bom, Deus, desculpa, já entendi. Então eu brinco que a gente vai rodar os 4 cantos do universo por uma questão de fé, porque eu acredito naquilo que Deus me prometeu. Quando a gente passou pelo Covid, tinha uma amiga minha lá em casa, nós ficamos em 5 pessoas com Covid lá em casa. E ela ficava desesperada, ela, amiga, a gente vai morrer.
não é possível que você não tá preocupado com medo de morrer, porque as pessoas acham que eu sou muito assim, ó, que eu não ligo pra nada, que eu sou meio zen, porque eu realmente eu não sou de me atormentar, não deixo as coisas me atormentarem, não deixo nada me consumir demais. E eu falava assim, filha, deixa eu te falar uma coisa, eu tenho muita fé. Deus tem várias promessas que ele não cumpriu na minha vida, então ele não vai deixar eu morrer agora. Então eu não tô preocupada, porque eu não vou morrer. As promessas não se cumpriram. Então isso é você ter fé. Hoje ela fala isso. Hoje, eu tenho essa amiga minha, eu tenho outras amigas que, por conviver comigo e presenciar algumas questões de fé, hoje elas têm, às vezes, até mais fé do que eu, né? Essa amiga minha em Uhum. questão montou um puta de um negócio em São Paulo, é dona de uma empresa de pet shop lá e coisa e tal. E ela me liga de vez em quando e fala assim, ó, eu tô igual você, eu tô doida, eu faço os negócios aqui, vou que vou e deixa Deus, entendeu? Fé. Fé. Gente, já estamos chegando mesmo na última curva. Eu lamento pra caramba, porque o bate-papo, Jonathan é o cara que opera aqui as trocas de câmera. Você, quando vê o produto pronto, você vai dizer assim, pô, aquele cara é fantástico. É ele, Ele é tá? o cara É dos ele, cortes, né? é ele. Então, nós já estamos chegando aqui no momento final. Quero agradecer a Celita pela oportunidade de ter aberto esse espaço na sua concorrida agenda. E você que está conosco aí, curta aí, dá uma comentada, compartilha esse vídeo para acontecer isso que a Mari falou, porque ela já está nos 4 cantos do mundo, porque ela é filha do dono. Mas o nosso podcast precisa chegar um pouquinho mais longe. Então, vamos lá, gente, nos ajuda. Eu espero que essa história de destaque tenha contribuído significativamente na vida de cada uma de vocês e na vida de cada um de vocês, porque também serve para os homens. E eu estou chamando de chamar de Mari, a Mari ficou na minha cabeça. Celita, obrigado. Eu te agradeço aí profundamente, né? E rogando a Deus que cada vez mais ilumine o teu caminho e a tua trajetória. Eu vou deixar essa câmera com você. Você pode se despedir aí das tuas meninas e incentivar todas aquelas que estão nessa conexão conosco. Beto, eu queria agradecer a oportunidade de novo, mais uma vez. Agradecer a Márcia também, né? Porque foi a Márcia que fez essa conexão Perfeito. com a gente, né? E a Márcia tem me ajudado também bastante com alguns trabalhos, com algumas coisas. É uma pessoa muito querida. Até porque o projeto dela é muito bonito, né? Muito. Eu passei a ser madrinha do projeto porque eu me encantei pelo projeto. E o que eu queria deixar para vocês é o seguinte: você pode tudo aquilo que você quer, só basta crer, confiar em Deus. O segredo é esse. O segredo é esse. Trabalhar, correr atrás. Eu falo, Beto, que o sucesso ele não é do dia para a noite, né? Eu trabalho desde os 14 anos. Eu tô com 36 anos de idade. Olha quanto tempo eu demorei de 14 até 36 anos de idade para chegar no patamar que eu tô hoje. Então existe uma caminhada, né? Existe um processo. O processo é longo, é doloroso, mas a vitória ela é certa. E sempre com Jesus. Com Deus, sempre com Deus. Agradeço a conexão de cada um de vocês. Essa é a Ouro TV, onde todas as vozes se encontram.